Olha, a abordagem que a gente fez para os alquimistas foi muito interessante, porque a construção dos personagens de um documentário, você não prepara, né? Você simplesmente tem que se adaptar ao que cada um vai responder sobre determinadas temáticas. Então, assim, desde a minha infância em Cabedelo, saí para estudar, viajei, fui estudar fora. Quando eu voltei, eu fui em busca de encontrar a essência da minha infância na cidade. E aí foi quando eu fui me deparando com figuras populares da cidade, que com o meu trabalho em artes visuais já havia um desejo de produzir um trabalho em audiovisual. Foi quando eu fui catalogando essas figuras populares da cidade, tanto as que já faleceram quanto as que estavam vivas. E eu achava no bairro do Camalaú, você conhece muito bem, um bairro central na cidade de Cabedelo, e que é um bairro de onde vinha a água mais limpa da cidade, a água doce. Porque até Cabedelo, historicamente falando, era para ter sido a capitania da Paraíba. Não foi porque quando Frutuoso Barbosa ia fundar a capitania, simplesmente ele cavou os poços de água de Cabedelo e eram águas salgadas. Então em Camalaú, onde havia, digamos assim, esse acesso a essa água, onde a população que trabalhava no porto, os negros, as pessoas que festejavam na cidade, tudo vinha do bairro de Camalaú. Os cocos de roda, as lapinhas, as cirandas, as nau, as barcas, tinha um foco central naquele bairro. E no bairro de Camalaú, um bairro tradicional da nossa história, eu fui catalogando essas figuras, fui em busca da essência delas, e eu cheguei a 5 figuras populares em todo o bairro de Camalaú, e que depois eu fui criando suas relações e aproveitando a temática deles. A musical, Dona Tego, que já morou no bairro de Camalaú, Zé do Cipó, último construtor de barcos do próprio bairro. Paulinha, que é, digamos assim, uma figura folclórica no bairro, porque ele antigamente era um vendedor de peru no bairro, ele é homossexual, digamos assim, um homossexual chave no bairro, mais antigo, posso até chegar a citar. Tonho, que era um ex-militar, que trabalhou na construção de várias rodovias e depois voltou para a cidade dele, que é Cabedelo, era militar, trabalhou no porto e é a favor, inclusive, da ditadura militar, era a favor da ditadura militar, mas é uma pessoa extremamente democrática. Então, assim, tem um caso de Gilmar, que é um pintor, que se diz renascentista, mas é uma pessoa extremamente contemporânea pela sua visão de vida. Um ex-surfista frustrado e que vive constantemente a saudade do passado, assim, algo que ele não viveu, saudade do que ele não viveu, e que simplesmente eu vou em busca dessa essência dele, né? E ele tem a família dele como a casa dele, como os quartos dele, e são quadros que ele pinta extremamente religiosos, mas é uma pessoa extremamente hippie, extremamente contemporânea, extremamente interligada com o que está acontecendo fora. Então, eu pensei nesse trabalho quando simplesmente eu vi a obra do Duchamp, e Duchamp simplesmente ele pegou um urinol, tirou o urinol do banheiro e pôs num local expositivo. Então é como se pegasse algo comum, pessoas, figuras que passam por nós, que se batem por nós numa parada de ônibus, numa esquina, numa feira, e tirar ela do lugar comum e para um local expositivo de exibição. Os alquimistas nada mais são do que essa visão de deslocar eles para um outro eixo, porque é comum, a gente passa por eles, a gente cruza com eles, a gente sorri com eles, mas que quando você tira eles de uma ótica da rua, transfere para essa visão duchampiana de transpassarem para um local expositivo, eles já têm um novo diálogo, eles já têm uma nova relação, tem uma nova visão para quem assiste isso. Então, basicamente, o documentário retrata essa visão duchampiana de tirar algo que tem o seu lugar comum e trazê-los para um local expositivo. Como é que foi ver essa sua obra pronta? Olha só, processo de gravação, primeira pré-produção, né? Eu sou professor do Projeto Trabalhador e no último ciclo em Cabedelo eu peguei meus alunos e fui exatamente provocar esse diálogo. Como vocês, moradores de Cabedelo, veem a sua cidade?
Então muitos questionaram a questão comercial, de emprego, de navio, de trabalho, da capacidade que está adormecida em muitas pessoas. E chegamos a um consenso seguinte, que era preciso muito mais além disso. É preciso resgatar isso, não apenas resgatar, ver o que faz parte da nossa vida. Então, quando começamos a pré-produção, pegamos mais de 30 figuras populares da cidade. Fomos com um processo não de eliminação, mas de uma escolha mais, digamos assim, que se encaixasse no diálogo de um documentário. E aí tivemos a Bafa, o Seu Mário do Bar, muitos e muitos outros exemplos, mas que quando nós promovíamos o diálogo, eles num documentário, nós chegamos a um consenso de 5 pessoas. E um processo de pré-produção que durou 2 meses, de gravação que durou 1 semana, e algo maior após isso foi a pós-produção, que aí foi a edição, foi a trilha sonora, feito por cabedelenses, editado por cabedelenses, né? E musicalmente falando, dirigido por cabedelenses e exibido e exposto por cabedelenses. Então foi um verdadeiro resgate disso. Então foi um processo de quase 6 meses de edição, 6 meses editando, pensando, analisando, cena por cena, quadro por quadro, para chegarmos a um documentário que, graças a Deus, está tendo excelente repercussão. Esse é o primeiro festival de vocês? Dos alquimistas, sim. Já tem muitos trabalhos já desenvolvidos, mas dos alquimistas, esse é o primeiro festival que ele entra. Nós escrevemos ele em quase 6 festivais, então nós tivemos a primeira notícia dele ter sido selecionado agora no Cineport. Vamos ver daqui para frente. O que você está achando assim, do evento? O evento Cineport é uma verdadeira vitrine, né? Nós temos cinema paraibano, pessoas, estava falando com o Ismael agora há pouco, pessoas de Solidade, pessoas de Patos, Cajazeiras, Cuité, pessoas de toda a Paraíba trazendo para um festival que a Energisa proporciona essa vitrine de exibição, essa vitrine do audiovisual paraibano, que está em todos os festivais de cinema do país. Você vai no festival no sul, você vê 3, 4 filmes paraibanos, 3, 4 documentários, ficção paraibana. Então, nós estamos vivendo um boom do audiovisual na Paraíba. Inclusive, eu sou de artes visuais, propriamente daquela coisa do espaço expositivo, e agora exercitando trabalho de audiovisual. Então, é uma proposta bem interessante. Para encerrar, assim, me diga para você o que é, assim, filmar, assim, algo que seja que venha de dentro, assim, para você, o que significa isso? Eu acho que, assim, eu não quero que o documentário caia numa perspectiva antropológica, de você discutir apenas o que aquela pessoa vive, o que aquela pessoa faz na vida, porque isso, cada um de nós temos algo particular que pode virar um documentário, mas sim aquilo que é subjetivo, que é poético, que é simples, que a gente encontra numa esquina de casa, entrando no corredor de um hospital, que a gente encontra indo na praia, que a gente encontra nas coisas simples da vida, e a gente vê com que a beleza, a verdadeira poesia está na simplicidade das coisas. Então, os alquimistas é um exemplo disso. A poesia está nas esquinas de Camalaú, nos becos, perto da balsa, perto do trapiche da lancha, perto do porto. E que a gente se debate com isso, a gente passa por isso, a gente vê isso acontecer na nossa vida e muitas vezes nós não valorizamos. Mais ou menos isso. Obrigada. Obrigado.